Tá, e eu vou apresentar para vocês o doutor Américo Cuvelo Neto, que é nefrologista. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, Carol. Prazer em recebê-lo. Muito obrigado. É muito importante, né, falar dessa campanha que você vai contar pra gente. A gente vai falar de alguns valores de referência, como eu disse há pouco, dos marcadores, né, dos rins. Que a gente fala, mas para que serve esse marcador? Vamos falar de tudo. Agora, queria que você contasse a campanha, o verdadeiro objetivo, doutor, porque os números, de fato, são alarmantes, né? E as pessoas, muitas vezes, não sabem que já estão com algum problema renal. Carol, é verdade. Essa campanha, o Dia Mundial do Rim, é uma campanha, como o nome está dizendo, é mundial, acontece no mundo inteiro, em mais de 150 países. E eu vou te dar um outro dado muito interessante. O nosso país, o Brasil, eu tenho orgulho de falar isso, é o líder mundial de atividades no mundo. Né? São mais de 1000 atividades que estão acontecendo no dia de hoje para prevenir as doenças renais, né? Estimular a sociedade para elas verem que é um problema. A doença renal crônica é uma doença silenciosa. A maioria dos indivíduos, eles não têm nenhum sintoma, né? Mas eles podem estar desenvolvendo. Aqui tem mais de 10 pessoas aqui, a gente sabe que 10%, né, pode ter algum problema renal. Então, uma pessoa aqui desse estúdio pode estar com uma doença renal. E está como a gente, sem problema nenhum, conversando, falando, mas pode estar com uma doença renal. E, doutor, essa questão até de uma doença silenciosa, quando algum sintoma aparece, a gente tem até alguns aqui para contar, a doença já está um pouco mais avançada. É mais ou menos isso. É verdade, Carol. Quando a doença se instala, a gente vai ver que tem alguns sintomas, mas o que eu queria reforçar para você é que, e para a nossa audiência, é que as pessoas podem não ter nada, né? Por isso, a sociedade brasileira, a sociedade internacional, criou os fatores de risco para a doença renal. Então, são os pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, indivíduos acima de 65 anos, tabagistas, obesos, pacientes portadores de obesidade, né? Ou pacientes ou indivíduos que têm alguém na família que já tem um problema renal. Isso também conta? Isso também conta. São indivíduos que a gente deve fazer os exames e passar por um check-up dos rins, né? E a gente vai comentar aqui hoje como é que faz isso, que são os marcadores que você está falando. E é muito simples, né, doutor? Perfeito. Eu até adorei aqui a nossa ilustração que o Juju preparou. Então, a gente tem aqui um marcador, que é a tal da creatinina, que vocês já devem ter ouvido, mas o doutor vai explicar pra gente. A gente colocou uns valores de referência para o público, né? Então, de criança, o feminino e o masculino. Doutor, eu queria então que você explicasse pra gente a diferença de creatina e creatinina, né? E como através dela a gente consegue então entender o que está acontecendo até no início de alguma possível doença renal. Perfeito. A campanha do Dia Mundial do Rim é exatamente difundir um exame tão simples e tão barato que é a creatinina. Esse é um marcador, não é que ele causa nenhum problema, é um marcador, é uma referência. Com isso que você vai fazer o diagnóstico. É um exame de sangue, como aqui a gente está vendo, o sangue, né? A creatinina, ela vem da creatina. Os dois são compostos de aminoácidos, né, de proteína, né? Todos nós aqui, você, Carol, nós temos creatina no nosso músculo. Ela vai sofrer uma reação e vai se transformar na creatinina. E essa creatinina é que se dosa no sangue. A creatinina ela tem uma característica importante no ser humano. Ela só é eliminada através do rim. Então, se ela ficar aumentada no sangue, significa que o rim tem um problema. Tem um problema que eu tenho que investigar. Você tem que ir ao médico, consultar e ter uma assistência médica para saber o motivo pelo qual essa creatina subiu. Então, a creatina é importante, é um exame simples, é um exame que, se você for ver, Carol, no Sistema Único de Saúde, esse exame ele custa R$ 1,85. Olha só, a análise dele é muito simples de ser feita. Muito simples, exatamente. E é importante fazer esse exame. Doutor, eu tenho uma dúvida. Quando a gente está falando da creatinina, existem quadros ali que os pacientes podem, num exame, apresentar um nível um pouco maior e se repetir o exame, enfim, um mês depois, ter voltado ao normal? Isso também pode acontecer. Pode ter relação, muitas vezes, com a alimentação daquele período, um pós-viagem, um consumo de sal, né, exagerado? É verdade isso, tanto é que a creatinina é um exame de triagem, né?
se preconiza, se tiver uma alteração, você repetir numa outra situação, até que mesmo para comprovar aquela situação. Tá. Mas se o indivíduo, por exemplo, fizer uma grande alimentação de proteína, né, a creatinina vem da proteína. Isso pode aumentar discretamente, pode sim. Tá. Se o paciente estiver um pouco desidratado, também, fazer uma viagem muito grande, também. Tá. Por isso que se preconiza você avaliar esse paciente. Entendi. Né? E tem outros exames, né? Eu ia te perguntar da ureia também. A ureia também é um marcador da função renal, Carol, mas a ureia, ela é um marcador que sofre mais influência de outras situações. A creatinina é melhor do que a ureia. Tá certo. Doutor, vou lá e já volto. Daqui a pouquinho a gente vai falar também dessas questões de alguns sintomas que podem estar envolvidos com problemas renais, né? Como o doutor bem colocou. Algo que já esteja um pouquinho avançado. E vamos falar também dos exames complementares, ultrassom, né? Até que ponto é importante também que a gente tenha esse cuidado.